Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo. Quero desejar aqui uma boa tarde para todos, né? Essa sexta-feira abençoada. E vamos que vamos, né? Quero antes pedir para você, se você gostar desse nicho de história, de conteúdo, você possa dar um like, né? Curtir, colocar nos seus grupos de WhatsApp. Se você gosta da história, talvez outra pessoa também possa gostar, né? Um conhecido seu, um parente, enfim. E se você quiser, tiver um tempinho, você faz uma maratona, dá uma maratonada aí nos vídeos. Não tem muito vídeo, acho que deve ter uns 15 vídeos, acho que no máximo 16 com esse. Tem umas histórias bem bacanas para você assistir, ok? Vamos lá com o título da história de hoje. O título da história de hoje é Autoconfiança. Vou procurar ser breve para não ocupar muito o seu tempo. Alright? Vamos lá. Autoconfiança, ela pode ser mal entendida por muitas pessoas. Mas, por exemplo, quando uma pessoa tem problemas, dificuldades, desafios para ser resolvidos e essa pessoa fica dependendo de terceiros, a autoconfiança ela pode muito bem ajudar essa pessoa, não é? Revelar a capacidade que essa pessoa achava que não tinha, né? Para ter autoconfiança e resolver as questões pendentes da sua vida. Mas, por outro lado, a autoconfiança pode lhe causar um prejuízo em tanto. Pode lhe causar perigo, problema sério e até a morte. A história que eu vou lhes contar hoje é a história de John John. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso é muito sério, por esses dias. John John trabalhou em Saquarema, num trailer lá, muito bacana, né, na beira da praia. E John John era garçom desse trailer. E servindo todo mundo ali todos os dias, todo mundo que ia lá no trailer todos os dias. No dia da sua folga, pela manhã, John John, esse é o apelido dele, não é a pessoa do nome de origem, John John, tá certo? Ele resolveu dar um mergulho na praia, um dia ensolarado, bacana, né? Um dia bem espetacular. E ele resolveu dar um mergulho saboroso naquela praia para refrescar o seu belo corpo trabalhado, né? Um cara jovem, bonito. E, e foi. Quando John John estava caminhando em direção ao mar, ele encontra um homem magro, alto, de cabelos grisalhos, e que percebeu que ele estava indo em direção ao mar, praia, para dar uns mergulhos deliciosos. O homem falou: meu jovem, meu rapaz, tenha cuidado que o mar está bravio e a correnteza está puxando para o fundo do mar. Mas, há uma resposta a essa informação, disse John John: ah, amigo, não se preocupe, eu sou um peixe na água, beleza? E entrou na água, umas braçadas de água, foi nadando, indo até a arrebentação, né, onde forma as ondas. E mais adiante tinha umas pedras, mais ou menos assim, uns 100 metros da praia, da areia da praia. Eu vou lá. Era muito comum as pessoas, os nadadores, né, dirigir até essas pedras lá e ficar lá um tempo, lá tirar umas fotos, enfim. E assim fez John John, estava indo, nadando, mas aí John John olhou para trás e falou assim: ah, quer saber, eu não vou me cansar muito não, eu vou voltar. Já deu uns mergulhos lá e cá, e aí começou a nadar de volta, né? Começou a nadar de volta, e nadando, e aí nadando, aí John John levantou a cabeça e percebeu que não tinha saído do canto. Eu estou rindo agora, mas quando ele me relatou essa história, que aliás ele não, né? Quando o parente dele me relatou essa história, foi um tanto dramático, né? E aí ele começou a nadar de volta, ele percebeu que não estava saindo do local, né, onde estava, e continuou a nadar,
continua nadando, nadando, nadando. Olha, acredite, o jovem se cansou, viu? Se cansou e já começou logo a tomar uns gole d'água ali e olhou para a areia, né? Estava longe, distância de uns 70 metros, 80 metros. E ele começou a gritar socorro, verdadeiramente, socorro, socorro, mas já cansado, a sua voz não ia muito longe, né? Já estava cansado, a voz não ia, socorro, socorro. Então o que acontece? John ele lembrou-se da história de Pedro, da Bíblia, né? Que quando Jesus estava no mar e os discípulos na água, Pedro se enxeriu e até era Jesus, e Jesus falou, vem. Então Pedro foi e afundou e clamou por socorro. Jesus foi lá e resgatou Pedro, história da Bíblia. E ele lembrou, John lembrou desse evento bíblico, né? E começou a gritar, Senhor, socorro. Falou, Senhor, com a voz já embargada, né? Já balbuciando as palavras, Senhor, me ajuda que eu vou morrer, me salva. E cada vez ficando mais fraco, cada vez ficando aí. E as pessoas que estavam, não tinha salva-vidas, tá? Não tinha salva-vidas lá, naquele momento. E as pessoas que estavam na beira da praia, percebeu e que ia encarar, né? Aquela correnteza forte puxando para dentro do mar. Enquanto mais ele tentava nadar, aliás, enquanto mais ele nadava para fora, mais o mar o recolhia para dentro. E as pessoas falavam, nada para lá, nada para lá. E John via aquilo, mas não conseguia organizar o seu raciocínio para então nadar no sentido lateral para onde estava indo a correnteza, porque se nadar retamente ela puxa de volta. E aí John, perdendo as forças, percebeu que ali seria seus últimos momentos da sua vida. Foi quando ele viu que o socorro não vinha e ele começou a pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, né? Pelas suas falhas e tudo. Foi aí onde o crente entregou a sua vida a Deus, falou assim, Senhor, eu vou morrer e aqui eu entrego, não tenho mais condições. E ele realmente não tinha mais força para nadar e ficou imóvel na água, só tentando se manter ali na água. E assim foi indo e ouvia ao longe as pessoas gritar, nada, nada, luta, 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 nada, que luta nada. John já estava lascado. E alguns minutos ele lá percebeu que os seus pés tocaram na areia do mar. Quando ele teve forças para levantar a cabeça e abrir os olhos, já estava de olhos fechados, entregue, ele percebeu que estava na beira da praia. Então veja, foi salvo? Foi. Deus o salvou. Ele não, normalmente o mar não joga para fora, o mar joga para dentro e deixa lá, boiando até matar as forças do boneco, né? E ir adiante. Então, veja se essa história parece com alguém. Você já teve alguma experiência com água? Eu, particularmente, quando era criança, eu tive uma experiência, mas não vou contar agora, porque é outra história. Você já teve uma experiência? Se você quiser, comenta aqui no canal, nesse vídeo, se você teve alguma experiência perigosa, né, com água, porque a água diz que a água não tem cabelo, de fato não tem, né? Então essa é a história de hoje e John foi salvo pela graça e misericórdia do Altíssimo. Deus abençoe e até breve.